Boa noite, senhor presidente, integrantes da mesa, vereadora Adriana, vereadores, senhoras e senhores. Eu também pensei que só daqui 2 sessões fosse falar, mas eu quero aproveitar, num tempo mais curto, de falar sobre um tema que tem me preocupado muito, até no alinhamento com as falas anteriores, sobre as áreas verdes e o conceito de áreas verdes. Nessas visitas que nós todos fazemos, e alguns até muito mais que eu, aos bairros, área mais periférica, essas áreas que foram invadidas e que a gente está preocupado, assim, com a questão fundiária, está preocupado, sim, com a questão das nascentes, com as APPs, com a nossa mata ciliar, com a nossa rede hidrográfica, que é tão rica e que tem a preocupação com os municípios que estão a montante, que estão a jusante, enfim. Mas eu queria falar um pouquinho das áreas verdes, que quando nós fazemos essas visitas, a cidade muitas vezes tem espaços vazios. E quando nós enxergamos até num conceito novo, né, de moradia, eu acho que a gente está ficando distante da área rural. Na verdade, quase todos nós tivemos famílias na área rural. Eu mesma sou filha e neta de agricultores e minha infância, pelo menos as férias, foi passada em meio de carreadores de café, vacinando gado, e tinha um contato muito mais direto, Johnson, você falou aqui da educação, do que essa moçada que está aí agora. Não é nem melhor nem pior, só que nós fazemos parte do contexto da natureza. Nós não somos os onipotentes, os melhores, aqueles que podem comandar o mundo a seu bel prazer. Nesse curso que eu estou fazendo na Exalc, estou tentando, vamos ver se eu vou terminar, né, com toda essa correria, que fala sobre educação ambiental e transição para sociedades sustentáveis. Eu quero até trazer um filme que passaram lá para a nossa reflexão do que nós estamos fazendo com o mundo. A gente está colocando o mundo à disposição nossa, dos animais, né, a questão da carne, da maneira que a gente produz, a questão da água, muitas vezes valorizando outras coisas, como o ouro é mais importante que a água, e a gente joga mercúrio na água para ter o ouro, que é o grande valor, mas a água é vida, né? O planeta inteiro depende de água, e esses espaços verdes, que, na verdade, eles devem servir, esses espaços vazios, que muitas vezes falam área verde, parece até que se você pintar de verde o chão é uma área verde. Eu tive muito tempo não, 4 anos, à frente da Secretaria de todo o Trabalho de Meio Ambiente em Presidente Prudente, onde eu morei 10 anos, onde tive à frente também de uma faculdade de agronomia. E ali nós fizemos o levantamento e a facilidade de trabalhar com a faculdade e também com o Horto Florestal, a gente tinha um programa de plantio de mudas e planejamento urbano com os alunos da universidade, e que isso, o que a gente começa a sentir? Que esses espaços urbanos, que muitas vezes são considerados vazios, são de uma riqueza na questão educacional, na questão de estética também, na questão da percolação da água, Tozão. Quando a gente fala em áreas drenantes, e a gente está preocupado aqui que nós temos as enchentes. Água é bom, que não é bom enchente. Que bom que a gente tem água. Que bom que chove. A questão é que a maneira que nós conduzimos a cidade, a gente colhe um malefício que é causado por nós. E a gente continua cimentando. E essas áreas verdes que eu estou me referindo, vamos fazer um cimentadinho e 3 banquinhos e põe umas plantinhas baixas. Onde cabe árvore, tem que colocar árvore. Arborização urbana pensada e planejada, hoje a gente tem tecnologia e informações para fazer uma arborização tecnicamente viável, onde nós temos que conviver com isso. E esses espaços verdes, muitas vezes nós que vamos lá e a gente faz indicação e faz requerimento, a gente está preocupado muitas vezes em colocar um cimentadinho, 2 banquinhos, e aí está toda a população feliz. Eu não pude ir porque coincidiu 3 agendas aí, mas a minha equipe foi, eu quero voltar, um senhor que me chamou para ver uma área verde que ele quer fazer à praça. É a própria alma do ser humano na sua raiz. Ele planta até café, ele esperou com o cafezinho do que ele tinha feito naquela área que ele tem compostagem orgânica, ele chama as crianças. O que eu estou querendo falar para vocês? Que
no planejamento das praças, por exemplo, e áreas verdes, na área central, ela é uma área de maior circulação. Bacana a gente pensar na Praça José Bonifácio e na revitalização dela, é um outro jeito de pensar, mas nos bairros, e a época que eu tive a oportunidade de ter essa experiência, na cidade de Presidente Prudente, não foi aqui, mas eu tive apoio, eu tinha amizade com os técnicos daqui, muita coisa eu levei, inclusive da legislação, por exemplo, de arborização urbana nossa, é boa, a legislação é boa. O que não dá para dar conta, muitas vezes, é da cidade que cresce de uma forma tão maluca que a gente não controla. E me preocupa muito regulamentar a questão fundiária de qualquer jeito. Me preocupa muito. APP, não é que não é irreversível. O que não, a gente não pode, aquilo que é de todos, que é do coletivo, é sacrificar em nome de 3 ou 4, seja quem for. Né? Então, a gente merece o respeito, merece a dignidade, a gente tem que regulamentar, mas nós temos que pensar nas APPs e nessas áreas verdes que nós temos um complexo todo e que elas sirvam como que se deve, por exemplo, num bairro. É barato. Fazer praça em bairro é barato. Eu falo isso de quem esteve à frente de um programa. É sentar com a comunidade, é conversar para ver como eles querem usar aquilo, é ver como que você passa a atrair jovens, crianças, idosos, por exemplo, de bolachas. Bolacha a gente chama essas fatias de madeira quando a gente poda a árvore que precisa podar. Tecnicamente ela precisou sair ou tombou. Não sair tirando a árvore à toa. Né? Então aquelas bolachas a gente fazia piso, pista de bicicleta, que é terra batida, que tinha lá todos aqueles apetrechos para a molecada, lugar para o idoso ir lá, pode ir lá jogar seu baralhinho e tal, mas passa a frequentar, e árvores onde cabe árvore, muitas vezes, e com identificação. Quantas crianças conhecem o pau-brasil que deu origem à nossa terra? Não deu origem não, né? A terra já existia, mas deu nome. Né? Quantas crianças conhecem? E por que a gente não tem pau-brasil por aí, que é lindíssimo, com identificação? IP é o símbolo da Mata Atlântica, né? Os IPs. Onde que nós temos IPs? Não cabe na rua estreita, mas nos parques e praças cabem. Então, eu acho que nós temos que pensar nessas áreas verdes no sentido estético, no sentido de aumentar a percolação da água, no sentido, aqui, os que são ligados à questão da segurança, isso tem estudos. Onde você tem menos área verde, a agressividade aumenta. Então, muitas vezes, a gente fica preocupado com tanta coisa, a área verde ameniza a agressividade. Quer um exemplo extremo? Vai para o meio de uma trilha, vai para o meio, embaixo de uma árvore, todos nós ficamos menos agressivos. Agora, numa situação de pressão da sociedade, das cidades como são criadas, aí você sai regulamentando lugar que não tem 1 metro quadrado de área verde, onde nascentes são desprezadas, onde a agressividade, o impacto visual ajuda a aumentar a violência. O que mais? Diminui alagamento. O que mais? Diminui a temperatura. Isso é estudo. Não é informação assim de qualquer forma. Você tem uma redução de 3, às vezes 5 graus. Você reduz em áreas quentes como nossa. Então, a ordem do dia, eu acho, que é interagir. A gente fazer com que as pessoas interajam mais. Fazer com que as pessoas sintam o pertencimento. E a nossa cidade, principalmente quando a gente fala nos bairros, nós temos que pensar, quer dizer, quando nós fazemos as indicações, olhar esses espaços que são de uma riqueza enorme, inclusive quando a gente fala em corredores ecológicos, áreas conectadas com outras, onde você tem... A gente tem isso aí, que por exemplo, os pássaros que caminham por causa de determinada espécie, a sobrevida de muitos animais, não é só grandes, não são animais só grandes, nós temos até da microbiologia, né? Então, o equilíbrio depende de nós visualizarmos de outro jeito e repensar a expansão urbana. Então, o que nós aprovamos, mas não tem jeito, é irreversível. O que eu acho é que nós temos que tentar caminhar com planejamento e pensar numa nova forma de convivência. Então, a hora que nós estamos vendo o ecoponto, o ponto de ônibus, tem que ser visto. Vamos olhar para essas áreas não como uma área de expansão urbana, de qualquer forma, precisamos de emprego, mas não só para indústrias e para construções. Nós temos que ter esses vazios, que eles representam o equilíbrio da nossa população e também da nossa cidade e do nosso município. Muito obrigada.